Bom, olá, meu telespectador, meu grande amiguinho, minha grande amiguinha. É, quem sabe isso aqui não se torna um quadro, né? Porque eu adoro pegar temas do cotidiano, coisas que estão acontecendo e falar sobre. E é justamente a proposta que eu criei esse canal. É eu falar coisas que geralmente eu falaria numa roda de amigos. E que geralmente seria uma pauta de discussão entre meus amigos, entre um grupo que eu faça parte. E, pois bem, vamos lá. O caso que eu quero falar um pouquinho hoje e tentar refletir sobre, tentar elucidar um pouquinho e aquela coisa. Muitas coisas que eu falo aqui saem da minha cabeça, então a premissa é que não é regra para ninguém, inclusive para mim mesmo, porque muitas vezes eu posso mudar de opinião, mas é o que eu tenho pensado agora. Então acho que vale a pena a gente compartilhar um pouquinho e se você tiver opiniões diferentes, se você achar outra coisa, fique à vontade para falar nos comentários. Eu deixo a caixinha de comentários no modo sem moderação para todo mundo falar o que achar pertinente. Claro, sem desrespeito, sem nada disso e vambora. Bom, o caso que a gente vai conversar hoje é sobre Alan Ambrosio, Rômulo Mendonça. Ambos trabalhavam agora no Prime Video, né? O Rômulo Mendonça e o Ricardo Bugarelli foram demitidos do Prime Video. Estão apurando ainda como que é isso aí, né? O Bugarelli disse que não foi demitido, o Rômulo já disse que sim, e a Lana continua no Prime Video. A Lana é comentarista, o Bugarelli também é comentarista e o Rômulo era narrador. Eu não sou fã de NBA, eu não acompanho NBA, eu não acompanho NFL, eu não acompanho esportes americanos em geral. Eu acompanho muito futebol e eu sou assim um dos grandes fãs da narração do Rômulo Mendonça quando se trata de futebol. É! Ele não grita gol, é engraçado. E as pessoas reclamam bastante, eu acho super engraçado. É do Coringão, é do Vasco, é do Vascão. Ele sempre narra de uma forma diferente. Sempre com muita piada, muita sátira, e é isso que eu gosto. Eu sou fã dele justamente por isso, por gostar desse jeito bem-humorado, dessa coisa de essa palavra que está muito comum, né? A irreverência. Eu gosto. Particularmente é o que eu gosto quando se trata de esportes, quando se trata de qualquer tipo de situação. Eu gosto disso. E ambos foram demitidos por conta de um vídeo que eles postaram, alguma frase que eles falaram lá no podcast deles, Jararacas, ou podcast, onde eles fazem uma piada ali, principalmente o Rômulo, em relação a um vídeo que a Lana postou. A Lana postou um vídeo no hotel que ela estava em Nova York cobrindo a NBA, que de novo eu não acompanho a NBA, não acompanho o conteúdo da Lana, eu acompanho o conteúdo do Rômulo, mas também de forma não extremamente aprofundada. Eu acompanho como um telespectador convencional. Adoro ver os cortes do podcast, eu acho super engraçado, mas não acompanho com unhas e dentes. E nesse vídeo ela tá contando uma experiência, assim, bem emocionada, que fazem 10 anos que ela cobriu a primeira final de NBA, se eu não me engano. E nisso ela conta um pouquinho sobre a vida pessoal, enfim, ali, que ela, enfim, perdeu algumas pessoas, tudo mais, desse trajeto, né? E daí o Rômulo faz uma piada lá no podcast falando sobre jornalismo de quarto de hotel e tal, que é uma nova modalidade. Ele faz uma piada sobre ele perder pessoas também. Ele fala, pô, um tava na sarjeta, caramba, será que o microfone tá estourando? Ô, louco, deixa eu abaixar um pouquinho só pra ter certeza. Vou abaixar um pouquinho só por garantia, né? Vai que tá estourando, vocês não estão ouvindo nada. Pronto, abaixei um pouco. Mas ele faz essa piada aí e fica nessa. Depois há um silêncio ali no Prime, daí eles pedem desculpa em um podcast, no podcast mesmo. Pedem desculpa, até o Bugarelli fala conforme combinado em reunião, que essa frase eu não sei se foi boa ou se foi ruim, mas eu particularmente não caiu bem para mim, porque talvez denote que eles não sentiam mesmo que talvez estivessem errado na brincadeira, e também
pelo que eu assisti, eu não achei uma brincadeira super fora do nível, porque, enfim, claro que você precisa entender quanto você pode brincar com cada pessoa. Mas o cara, ele tem, sei lá, caramba, tá estourando esse microfone. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Vai mudar o áudio pra vocês, espero que não mude demais, mas é que pra mim tá dizendo que tá estourando. Mas assim, o cara tem uma carreira muito consolidada há muito tempo dentro da brincadeira e tal, ele sempre fez isso. E talvez até já tenha tido problema em outros carnavais por conta disso, não sei. Não, confesso que não aprofundei tanto nisso. Porém, fizeram um pedido de desculpa ali formal e tudo mais. E daí eles foram afastados das finais da NBA, que assim é o carro-chefe. Pelos comentários que eu vejo, as pessoas falam tipo, Rômulo é o melhor narrador de NBA do Brasil, NBA é ele é o 01 e tudo mais. Eu adoro acompanhar futebol com ele, eu acho absurdamente bom. Mas fica o apêndice aí. E após isso, eles foram desligados, foi feito um comunicado enviado para as emissoras de rádio e tal, para rádio não, jornais, revistas, enfim, e soltaram a notícia. E daí Bugarelli veio a público e falou que não foi demitido, que ele só foi informado que o contrato não seria renovado. Que não é uma demissão, mas é uma demissão. Na letra fria da lei, só não renovaram. Agora, moralmente falando, isso é uma demissão. Já o Rômulo soltou um comunicado dizendo que ele realmente foi desligado e que ele trazia alguns questionamentos, falava que aquela piada que ele fez, na verdade, foi um desabafo de uma questão ética que eles vinham discutindo faz semanas e que não havia sido ouvida aparentemente. E essa questão ética, pela piada ter sido com a Lana, imagino que a questão ética também envolva a Lana. E daí o motivo, não sei. Não sei porque não foi aberto a público pelo Rômulo ainda e nem pela emissora, muito menos pela Alana. E essa questão é intrigante, né? Porque ele vem com uma outra informação e inclusive falou que o que está sendo discutido ali aparentemente não é bem assim do que está sendo falado na imprensa e pelo Prime Video. No mais, seguindo a discussão, e daí a gente vai ver que o próprio Rômulo colocou no seu comunicado, que foi feito hoje, salvo engano, 17 de julho, que aquilo que aconteceu foi efeito de um desabafo por uma questão ética que eles estavam discutindo, que aparentemente não foi ouvida, que eles deixaram ele no escuro por um mês, assim, de escanteio, sem falar com ele, sem falar nada, sem passar nada. Então ele passou por uma incerteza ali. E ele aponta também que se a questão foi uma questão ética que demitiu ele, se foi uma brincadeira que passou da linha, por que que ele não foi demitido com justa causa? Porque ele foi demitido sem justa causa. E isso até que faz sentido, né? Ou talvez não, talvez a empresa realmente ache que ele passou da linha da bola, mas por um respeito ao narrador, preferiu só fazer, digamos, um acordo ou encerrar o contrato. Por respeito, famosos serviços prestados. Mas fica a questão. E daí, o ponto que eu quero chegar é que a Alana também fez um comunicado, ela gravou um vídeo se falando sobre isso, e ela não citou nomes, mas ela falou que ela recebeu muitos comentários com machismo, com misoginia, com vários preconceitos, pessoal discriminando bastante ela, falando como se ela fosse uma pessoa desqualificada, uma qualquer, assim, que caiu perdida ali, que tá ali de favor. E ela, até no final, ela falou uma frase bem marcante, né? Enquanto os cachorros latiam, eu estava trabalhando. E isso também é interessante, porque também diz a respeito das pessoas. Independente da situação, concordando ou não com a brincadeira, concordando ou não com o posicionamento dela, isso não dá o direito de ninguém ofender ela tal qual e ofender ele. Essa questão deveria ser tratada como uma questão corporativa. Infelizmente, eles são pessoas públicas, então essa questão ela sai para fora da empresa, porém totalmente condenável esses comentários
preconceituosos em relação à pessoa da Alana, né? Porque independente do que possa ter acontecido até anteriormente, ela continua sendo uma trabalhadora, continua estando ali cumprindo o papel dela. Então, nada justifica esse preconceito e tudo isso. Eu aqui condeno de forma muito veemente todos esses comentários e não compactuo com nenhum deles em relação à pessoa dela. Porém, onde eu queria chegar é que se a questão foi resolvida, digamos, internamente, se foi pedido desculpas, se foi combinado tudo isso, será que não valeria a pena manter o narrador? Claro que tem uma questão de ambiente, uma questão de será que isso não vai minar a nossa estrutura interna. Porém, dito como narrador principal de basquete do Brasil, pode não ser verdade, mas é os comentários que eu vejo, né, por aí, é um ativo muito caro que você está abrindo mão. Eu, particularmente, só uso o Prime Video para assistir futebol quando o Rômulo narra. E sabendo que ele não vai narrar mais, eu não tenho motivo de continuar no Prime Video, porque o meu, o meu foco com o Prime Video era esse, uma rodada de Brasileirão por um jogo de Brasileirão por rodada, ver o Rômulo narrar e fazer piada no ar. Então, esse é o questionamento que eu fico. Esse erro, claro que, assim, para partir para uma demissão, pode ter havido uma sucessão de pequenos conflitos internos que culminaram numa demissão. E aí tá tudo certo. A empresa tem total direito de fazer o que ela bem entender. Mas é interessante, né, essa questão de que esse erro, digamos assim, culminou na saída do profissional e que muitas vezes, será que essa foi a melhor saída? Apenas a demissão? Talvez não seria bom uma tratativa. Certamente o Rômulo estará empregado em alguma outra emissora de forma até que rápida, imagino, porque ele é muito bom narrador. É, pode ter essa questão à parte, mas o profissional é muito bom. E é interessante, né? É interessante e essa talvez seja a minha opinião. E você pode ter outra, então agradeço se você quiser compartilhar. E eu acho que é isso. Até mais. Valeu.